No nome de Jesus, capítulo 2. Põe a mão na palavra. Diga: Senhor Jesus, fortalece a minha fé ao ouvir a tua palavra. Diga: glória a Deus. Versículo 1 fala assim. A introdução diz: o perigo da negligência. Perigo. Fale assim: perigo. Fale assim: perigo. Ser negligente é o que? Um perigo. Na qual, quando a gente passa por algo e tem aquela imagem, não tem uma eu até imprimi aqui, para mostrar para vocês. O que significa isso aqui? Quando tu vê essa placa aqui em algo, tu imagina o quê? Tu fica em alerta? É ou não é? Aí quando vê uma imagem dessa aqui, uma caveira, tu vai tocar? Tu vai utilizar? Quando tem algo sendo líquido, tu vai fazer o quê? Tu usa a prudência. Diga: glória a Deus. Tu usa o quê? A prudência, para não deixar aquilo que já está avisando que é perigoso, que há perigo em algo, naquilo que você está vendo, que a imagem está já dizendo é perigoso. E a palavra na introdução diz o quê? O perigo da negligência. A negligência, igreja, é algo que às vezes o crente não procurou entender, o crente não procura observar. Ele tem sido negligente, vem para a igreja e tem negligenciado tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é falado. Por isso que a gente vê o crente fraco, porque o perigo, a Bíblia fala assim, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais o quê? Com mais firmeza às verdades. Olha só o que ele diz: as verdades ouvidas, para que dela jamais o que, igreja? Nos desviemos. O negligenciar aqui, quando ele diz por esta razão que nos importa é se apegar com mais firmeza. A negligência está aqui no crente não se apegar, ele não ter aquele apego com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Por isso que muitos ouvem, igual quinta-feira eu preguei sobre os dois fundamentos, na qual fala do prudente e do insensato. Do prudente e do insensato. Nós vemos também duas situações, Mateus 25, das virgens, que 5 eram nécias e 5 o quê? Prudentes. Todas sabiam que o noivo viria, mas só 5 dessas tiveram juízo e se prepararam. Diga: glória a Deus. A mesma coisa a igreja hoje. Sabe que Jesus vai voltar, mas não busca se abastecer, mas não busca, ainda que se sinta forte, eu tenho que me preparar mais ainda. Quando ele diz aqui, continuando, ele fala: por essa razão nos importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Verdades, preste atenção, para que delas jamais nós o que? Venhamos desviar. Essa verdade é o Senhor Jesus, igreja. Não existe uma outra verdade. Que às vezes as pessoas elas procuram seguir uma fala, elas procuram seguir uma doutrina, elas pensam que aquela doutrina é a certa, mas existe a única verdade que nós temos que seguir. Essa verdade chama-se Jesus. Diga: glória a Deus, igreja. Acabou.
Por isso que eu não posso negligenciar Cristo. Eu procuro levar para a igreja entender. Se você entender o que Jesus fez, a missão de Jesus, procurar entender isso aqui, ó, pronto, você jamais vai se afastar da presença de Deus. Se você procurar, se a igreja procurar entender os passos de Jesus, o que ele falou, o que ele disse quando estava vivo, se nós se apegar com essas verdades, jamais nós vamos nos desviar, jamais vamos sair da presença dele. E aí a gente vê em Mateus 7, fala sobre os dois fundamentos, e ele diz: aquele que ouve e pratica. Quando diz aqui, se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, se apegar é estar atento para ouvir a voz do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Quando eu estou atento para ouvir a voz do meu Senhor, eu me apego somente nele. Eu estou apegado só em Jesus. Eu não estou apegado a uma religião, eu não estou apegado a um costume, eu não estou apegado a nada. Eu estou apegado a Jesus. Eu me apego a essa verdade. Pode todos errarem, pode o pastor pecar, pode cicrano errar, peraí, eu estou firmado em Jesus. Eu estou apegado nessa verdade. Ele jamais vai me decepcionar. Diga glória a Deus. Eu posso te decepcionar, eu posso decepcionar você com a fala, eu posso decepcionar você com a atitude. E essa decepção, se você não estiver apegado na verdade, você pode se entristecer ao ponto de se enfraquecer, ao ponto de deixar o seu compromisso com Deus de lado, porque você deixou de olhar para aquele que foi perfeito, que é perfeito. Você deixa de olhar para aquele que é exemplo. Diga glória a Deus. Aquele que é exemplo. Aí você não se apega a essa verdade, amanhã você será um dos que já não estarão mais na presença de Deus. Amanhã você será um daquelas crentes nécias, que quando o noivo voltou, elas ficaram, porque procuraram se abastecer depois que o noivo veio, procuraram se cuidar. Tem gente que é assim. Tem gente que espera cair na fé para querer se levantar. Tem gente que espera se enfraquecer na fé para querer se fortalecer. Mas enquanto ela está consciente, ela não, peraí, eu estou fraco, eu estou sendo negligente com a minha vida com Deus, eu estou negligenciando a minha vida com Deus, eu não estou me apegando com firmeza, eu não estou tendo firmeza com as coisas do Senhor. E vai chegar um momento desse que você vai se enfraquecer. Vai chegar uma hora que você vai se enfraquecer. Mas se eu estiver apegado com a verdade, eu não vou negligenciar aquilo que o Senhor me ensinou. Eu não vou negligenciar a orientação que Deus já me disse, que o Senhor já me deu. Mas o problema está aqui, igreja. O perigo. O perigo de nós negligenciarmos. Não tem pessoas que dão um aviso: fulano, tu vai cair daí. Tem. Fulano, tu vai escorregar. E outros: não, eu estou seguro aqui. Fulano, usa um sapato que tu carregando cimento com chinela, tu pode escorregar. Foi? É? Aí depois que escorregou, quebrou o pé e começa a usar a bota. Depois. A gente é assim. A gente é negligente. A gente quer provar do perigo para depois querer se levantar. A gente espera cair para querer se levantar. A gente espera se enfraquecer. O homem espera adoecer para se cuidar. Não é assim? Por isso que a palavra de Deus, ela diz, olha o que diz no versículo 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,
e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Tem pessoas que hoje estão negligenciando a palavra. Tem pessoas que estão negligenciando o caminho. Não quer saber. Não quer saber das coisas de Deus, não quer saber de Jesus. Elas deixam de olhar para Cristo e olham para o defeito, para o erro, para a falha do homem. Uma coisa você tem que aprender, igreja, mas aprender de verdade, a se espelhar no Senhor Jesus. Diga glória a Deus. A se espelhar em quem? Em Jesus. Até Jesus como seu exemplo maior. Alguém pode ser exemplo? Sim, pode ser. Um homem pode ser o exemplo? Sim. Mas o homem que mesmo dando um bom exemplo, ele pode ter falhas. Ele pode ter falhas. E quantas pessoas já se decepcionaram com o homem? Quantas pessoas, ao admirar o homem, vê aquele que ela admirava, que ele admirava, errar, cair, fraquejar, se decepciona. E tem gente que fala assim: se fulano que vivia dentro da igreja, ela diz assim, ó, se fulano que vivia dentro da igreja falhou, imagina eu que estou começando agora. Não, eu não posso negligenciar aquilo que hoje eu estou ouvindo. Diga glória a Deus. Aquilo que eu estou ouvindo hoje, eu abraço, porque é dia após dia que o Senhor vai nos ensinar. É dia após dia que nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. É dia após dia que você, crente em Jesus, vai se firmando, vai olhando para si e vai tirando, se desprendendo de tudo aquilo que Deus está te falando, que o Espírito Santo te fala em você. Peraí, eu ouvi, eu estou ouvindo a orientação, eu não posso negligenciar isso, eu não posso deixar isso passar despercebido, não, eu estou atento para a orientação. As virgens nécias acharam que as suas lâmpadas, seu azeite ia permanecer, ia durar até a vinda do noivo. Mas como diz a palavra, demorando o noivo. Jesus está demorando para voltar à igreja? Jesus está demorando? Tá ou não está? Aparentemente sim. Mas como a palavra de Deus diz, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, é no piscar de olhos. Um dia desse tu era uma criança, e hoje se a gente for observar, olha só, olha a minha idade, olha que eu já cresci. Um dia desse eu estava gateando. O tempo vai passando, igreja. A verdade é que aquilo que eu escuto hoje, eu tenho que guardar. Aquilo que Deus me fala hoje, eu tenho que guardar. Se você recebe o convite para entregar a sua vida, se você recebe a direção para se corrigir, para se desprender do erro, da falha, e você deixa isso passar despercebido, como a palavra de Deus diz, o perigo está aí em você dizer: não, eu vou deixar para depois. Deus falando e a pessoa não aceita ser corrigida, não aceita ser disciplinada, orientada. Então, igreja, nós temos que nos apegar, se apegar, mas firme mesmo, com firmeza, dizer: não, eu preciso me firmar mais nessa verdade que é Jesus. Eu preciso me apegar mais, porque se você não se apegar mais nessa verdade que é Jesus, amanhã você pode se enfraquecer,
Amanhã você vai se enfraquecer ao ponto de você não ter mais força para buscar, de você não conseguir mais buscar o Senhor. Por isso que o perigo está aqui: negligenciar, deixar despercebido, não abraçar aquilo que está sendo dito, que está sendo falado. Então atentamos para a palavra que Deus nos dá, atentamos para a orientação que Deus te dá, igreja, para que você atente, observe, analise a tua fé, veja como está a tua comunhão com Deus, observar como está o seu relacionamento com Deus. Como está? Como é que está? É igual no casamento. Porque o casamento se acaba. Por quê? Porque às vezes está lá o perigo, está lá o problema nascendo, está sendo nascido aquele problema, e às vezes não cuida daquele problema. E aí quando vai cuidar, já é tarde demais. Já é tarde demais. Por isso que nós temos que observar a nossa caminhada. Por isso que nós temos que observar os nossos passos, para que nós não venhamos se afastar de Deus. De repente você conhece alguém que hoje já não está mais no caminho. Quem conhece alguém que não está mais na presença de Deus? Você conhece pessoas que estão afastadas? De repente você já convidou. Essa pessoa aparentemente conhece o caminho, essa pessoa aparentemente conhece a verdade, ela sabe que a verdade é Jesus, ela sabe que o caminho é Jesus, mas a fraqueza dela é mais forte que ela. A fraqueza dela é mais forte. Por isso que nós temos que nos cuidar. Por isso que a igreja tem que estar atenta para tudo, na caminhada sua, no observar da sua vida, no observar dos seus passos que você está dando no caminho de Jesus. Porque senão, igreja, se nós nos afastarmos, olha, é difícil. Quão difícil é um crente voltar pro caminho. Quão difícil é levantar alguém que está caído. Quão difícil é fortalecer alguém que está fraco. Porque aquele alguém negligenciou tudo aquilo que já foi dito, tudo aquilo que já foi falado. Por isso que se fosse você, ao ouvir algo, eu anotava. Se há algo no teu coração, peraí, essa palavra aí, essa orientação, essa direção, eu vou anotar aqui. Eu vou anotar aqui no meu caderninho, para quando eu estiver sozinho na rede, né? Quando eu estiver sozinho, eu descansando, olhando para o tempo, esperando a chuva passar, eu vou meditar a orientação, na direção que foi dada, para que nós não venhamos fraquejar. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, igreja? Não sejamos negligentes. Não sejamos o quê? Negligentes com a palavra de Deus. O alerta está aí. Jesus está para voltar, mas as pessoas estão dizendo: não vai voltar agora não. Os acontecimentos do mundo estão aí, é visível, mas nem todos têm a percepção das coisas. Nem todos conseguem ter a percepção de dizer: peraí, eu estou vendo, porque a palavra do meu Deus, aquilo que o Senhor já disse, está acontecendo. Percepção, igreja, nem todos têm. Nem todos têm. Então, busque o Senhor, busque, para que você permaneça ali, ó, se apegar com firmeza. Diga glória a Deus. Permanecer firme em Jesus. O tempo vai passar, os anos vão passar, os dias vão passar, e você tem que ser aquele crente que as pessoas, ao te olhar, admirem da tua fé, admirem você. É igual
eu estava no evento. A gente estava no evento de pula-pula esses dias. Quando uma pessoa chegou, olhou para nós dois, para mim e minha esposa, e disse: olha, e ele era um menino. Ele era o quê? Um menino. Imagina aí, de 2001 para cá é quantos anos? 24 anos. E hoje ele já está um homem. Ele olhou para a gente e ficou assim: olha, eita, vocês estão firmes ainda, né? Vocês estão firmes ainda. Porque ele já viu muitos fraquejarem. Ele já viu muitos caírem. Ele até falou assim: eu lembro de vocês do namoro de calçada. Que ele morava lá na rua da mãe da minha esposa. E eu ficava na calçada conversando, né? Aquele tempo nosso namoro era assim, ficar conversando. E ele ficava correndo na rua, para lá e para cá. E ele observando o nosso namoro. E ele disse: eu lembro de vocês do namoro de calçada de vocês. Estão aí, firme. Vocês ainda continuam na presença de Deus. O tempo vai passar, igreja. Nós não podemos negligenciar aquilo que nós ouvimos hoje. Porque senão você vai esquecer. Porque senão você não vai observar, você não vai. Você até ouviu, é tipo o alimento. O que foi que tu almoçou ontem? O que foi que a senhora almoçou ontem, irmã? O que foi que a senhora almoçou ontem? Esqueceu? O que foi? O que foi, irmã Direne? Almoçou o que ontem? Frango? Olha aí, ó. Eita, frango. Como esquecer do frango? Tem coisa que a gente esquece. Tem coisa que a gente não observa. Se eu te perguntar o que foi pregado domingo passado, o que foi falado, qual foi a orientação que foi dada? Esqueci. Te fortaleceu naquele instante. Nós temos que abraçar a direção que Deus nos está dando aqui, para que você não esqueça. Nós não podemos negligenciar aquilo que nós ouvimos, as verdades, que é Jesus. Nós temos que se apegar com mais firmeza em Jesus. Nós temos que estar mais firme em Cristo Jesus, para que nós jamais, como ele diz, para que dela jamais nos desviemos. O caminho é reto, mas muitos fizeram o quê? Um desvio da rota. Nós temos que buscar entender isso, para permanecermos firmes. Diga glória a Deus. Amém? Ficamos de pé, vamos agradecer o nosso Deus. Guarda no teu coração o que tu ouviu hoje, para que amanhã tu não seja mais um daqueles que não estão mais na presença do Senhor, para que você não seja mais um daqueles que estão distantes do caminho. Pastor, eu quero permanecer no caminho. Então abrace a verdade que é Jesus. Se abrace em Cristo Jesus, para que você jamais se afaste. Diga glória a Deus. Amém? Ponha-se a mão.